Olá, pessoal! Estamos aqui em mais um episódio do Webterra Podcast. O convidado nosso de hoje é o professor historiador Eupronio Neto. Tudo bem, Eupronio? Inclusive, bem, eu tive a honra de ser amigo durante a minha formação. Amigo e aluno, aliás. Por vários períodos. Por vários períodos. E hoje a gente vai tratar aqui de um tema que está em voga, aliás, que está acontecendo, que é Rússia e Ucrânia. Eupronio, primeiro vamos situar as pessoas. A Rússia e a Ucrânia, elas são fronteira uma da outra, né? A Ucrânia ela faz parte do território europeu, uma parte da Rússia também no território europeu, outra parte na Ásia. O porquê da guerra? O que a Rússia reivindica da Ucrânia? Boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Porque a gente nunca sabe qual horário que você vai estar acessando. É um prazer estar aqui, Jonas. É um prazer estar aqui na Webterra, esse grande canal de informação, de entretenimento, de notícia. Bom, é um tema muito amplo. A gente tem que entender que a Rússia e a Ucrânia são simplesmente os dois maiores países da Europa. A porção russa da Europa corresponde simplesmente ao maior país da Europa. Porção russa da Europa. Né? E a Ucrânia, que está inserida na Europa, é o segundo maior país da Europa. É uma potência, um país de 43 milhões de habitantes. A Ucrânia ela é formada a partir de tribos indo-europeias. Então a formação da Ucrânia ela tem a mesma origem da formação russa. Então, quando a gente fala de Ucrânia e Rússia, a gente está falando de povos que têm a mesma origem. São povos de origem russa, são povos de origem indo-europeia, que têm a mesma origem linguística. A origem da língua ucraniana tem a mesma origem da língua russa. Por sinal, durante muito tempo não se falava a língua ucraniana, porque era proibido, né, dentro do Império Russo, porque a Ucrânia fez parte do Império Russo. Aquele imenso Império Russo que acabou em 1917 com a Revolução Russa, liderada por Lenin, né, por Trotsky, que era, naquela época, o Império Russo era muito maior que a União Soviética, que, por sinal, era maior do que a Rússia hoje. Então, a Ucrânia fez parte do antigo Império Russo. Com o fim do Império Russo, em 1917, constitui-se a União Soviética. E durante a existência da União Soviética, que vai de 1917 a 1991, a Ucrânia continuou fazendo parte da União Soviética. Entende? Então, veja bem, a relação da Ucrânia com a Rússia é uma relação muito estreita e é uma relação muito antiga. É uma relação que está lá no surgimento, na origem. E quando a gente fala de surgimento da origem, eu não estou falando de 500 anos passados, eu não estou falando de 1000 anos passados, eu estou falando da origem da ocupação daquela região, que são os povos moscóvias e os povos russos. E se você for buscar isso, está lá 2000 anos aqui atrás. Entende? Então a gente precisa observar isso, dessa relação que é muito antiga. Mas é justamente essa relação muito antiga que vai nos dizer muito sobre essa guerra. Porque aí vão entrar outros fatores importantíssimos que precisam ser analisados. E que fatores são esses? Existe um fator muito sério, que é o fator da dominação que os russos sempre tiveram sobre a região. Primeiro, durante o domínio do Império Russo. Depois, a União Soviética. Com o fim da União Soviética, a separação das 15 repúblicas, a separação, aí surge Letônia, Estônia, Lituânia, Moldávia, Bielorrússia, Geórgia, Ucrânia, Cazaquistão, Uzbequistão, Tajiquistão, enfim, se separam. Os ucranianos reivindicaram, então, e passaram, então, a ter a sua independência. A partir desse momento, os ucranianos começam a exaltar a sua língua pátria, a sua língua, originária,
a sua língua de identidade cultural. Que o ucraniano é uma língua que ela se parece muito com o russo, mas ela também se parece muito com o polonês. Por quê? Porque durante muito tempo aquele povo foi dominado pelos russos, pelos poloneses, pelos lituanos, enfim. Eles começam a criar uma identidade própria que tem um pouco de cada país, de cada povo. E aí tem um outro fator. Isso tudo também tem uma dominação de Kiev, que é a capital. Porque a Ucrânia, como eu disse para vocês, é um país grande, para as proporções europeias. Então ainda tem a imposição de Kiev sobre aquela região toda. Entende? E olha para você ver uma coisa, a região de Donetsk e de Luhansk, que estão reivindicando agora a independência, são regiões que estão debaixo da dominação de Kiev. Que lá eles têm uma proximidade maior com a língua russa, né? E eles têm uma proximidade cultural maior com a Rússia. Então, veja bem, olha para você ver que coisa interessante. Os ucranianos buscam, né, garantir a sua identidade cultural, a sua identidade linguística. Show! Sob orientação de Kiev, capital. Ok, mas há partes da Ucrânia que têm identificação cultural e linguística com regiões, né, fronteiriças. No caso, com a Rússia, com a Polônia, com a Moldávia. Entende isso? Porque a gente está falando, quando a gente fala de Europa, a gente tem que lembrar que a ocupação da Europa, ela se dá há mais de 2.000, 3.000 anos. E essa ocupação, ela se dá por várias tribos que vão ocupando regiões, vão formando seus conjuntos culturais. E essas tribos, ao longo da história, umas vão dominando as outras e vão sobrepondo cultura sobre cultura, e depois as outras voltam a ser dominadas por umas. E aí, durante toda a existência, né, toda a formatação europeia, o que a gente percebe é isso. São povos dominando povos que depois deixam de ser dominados e querem reivindicar sua antiga bagagem cultural e depois passam de dominados a dominadores e querem impor uma outra bagagem cultural, e é desse turbilhão de coisas que vão surgindo muitas culturas, e também vai se estabelecendo um sistema de defesa, um sistema de defesa da sua cultura nativa, da sua cultura primeira. Eu não sei se eu estou sendo muito prolixo, então, por favor, você me corrija se eu estiver sendo prolixo demais, muito antropológico. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, sendo mais direto um pouquinho, ao termo da União Soviética, ali quando Boris Yeltsin, no início da década de 90, declara o fim da União Soviética, né, rompe com o Mikhail Gorbachev, e há aquele processo todo de separação das diversas repúblicas. Ali tinha um problema muito sério. A União Soviética, enquanto ela existiu, ela dividia com todas aquelas repúblicas toda uma estrutura uma estrutura bélica, toda uma estrutura de geração de energia, né? Usinas nucleares, toda uma estrutura de transporte. Isso tudo fazia parte da União Soviética, né? Arsenais atômicos. E, não dava para... Acabou, agora cada um fica com o seu pedaço e vamos embora. Não, era preciso manter aquilo para benefício de todos. Então eles criaram a CEI, Comunidade de Estados Independentes. Terminou a União Soviética, mas eles criaram uma Comunidade de Estados Independentes. Era como se fosse um mercado, uma área entre eles, onde eles poderiam compartilhar tudo aquilo. Com o fim da União Soviética, o Pacto de Varsóvia se desfaz. Porém, a OTAN continua. A Guerra Fria, em tese, ela não existe mais. As alianças militares, elas foram criadas num contexto de Guerra Fria, de enfrentamento ideológico, político, né? Talvez um possível enfrentamento bélico, que nunca existiu diretamente entre Estados Unidos e União Soviética, mas caso existisse, os dois grupos estavam prontos. OTAN servindo ao mundo capitalista, Pacto de Varsóvia servindo ao mundo socialista. O bloco socialista se desfaz, não existe mais Pacto de Varsóvia. Mas naquele contexto, os russos disseram o seguinte: olha, nós não queremos ver a OTAN cooptando ex-membros
da União Soviética. Nós não queremos ver as armas da OTAN aqui dentro da fronteira da ex-União Soviética. Isso não faz sentido. A Guerra Fria acabou. Ok? Beleza. E o que a gente percebe logo após isso? Logo após isso, já na década de 90, início dos anos 2000, Letônia, Estônia, Lituânia, Polônia. Polônia não era parte da ex-União Soviética, mas era país associado ao Pacto de Varsóvia, tanto que era Varsóvia, capital da Polônia, que dava nome ao pacto, integrados à OTAN. Isso incomoda muito aos russos. Isso incomoda por demais aos russos. Porque isso, de muitas formas, interferia na relação da Rússia com essas regiões, que sempre foi uma relação de presença, de dominação também. E a cartada maior, ela se dá quando a Ucrânia, que sempre fez parte, né, ou durante muito tempo fez parte do território, sempre não, durante muito tempo, desde o século XVIII, desde a época da dominação dos cossacos, fez parte do território russo, tá? Quando a Ucrânia ela passa a ser cooptada pela OTAN, convidada pela OTAN. O Putin, então, deixa claro que isso não seria aceitável. Tá aí o primeiro passo dele, invade a Crimeia, que era um território da Ucrânia. E esse namoro OTAN e Ucrânia continua, principalmente com a eleição do Volodymyr Zelensky. E aí tem uma coisa muito séria na eleição do Volodymyr Zelensky. O que acontece? A eleição do Volodymyr Zelensky foi um cutucão muito forte no Putin. O Putin, então, ele atiça nacionalistas russos que habitam a Ucrânia e, apoiando esses nacionalistas russos, ele faz o processo de invasão. Mas o que está por trás disso? Uma coisa interessante. O Putin tem chamado o Zelensky de nazista. Não sei se vocês têm percebido isso. Tem chamado os Zelensky de nazista, os ucranianos de nazista. Como pode o Volodymyr Zelensky ser um nazista se ele é judeu? Não é louco isso? Ele não é nazista, mas ele é judeu. Mas o Zelensky e boa parte da maioria política da Ucrânia, numa atitude num recado dado para a Rússia de que, olha, nós renegamos o nosso passado russo, o que eles fizeram? Eles colocaram, ou eles, legalmente, né, através da lei, eles colocaram o Partido Socialista na ilegalidade. Hoje, na Ucrânia, o Partido Socialista ele é ilegal, ele é criminoso. Você não pode ter um Partido Socialista lá. Contudo, você pode ter um partido nazista. Lembra que o Kim Kataguiri, aquele, com todo respeito, insano, disse: por que não se tem um partido nazista? Porque olha o que os nazistas fizeram. Lá na Ucrânia, pode ter partido nazista, não pode ter partido socialista. Por quê? Porque o Partido Socialista representa para os ucranianos o terror da União Soviética, o terror do Homolodor soviético. Né? Foi um período durante o governo de Stalin que quase 6 milhões de ucranianos foram mortos de fome, porque Stalin retira o alimento daquele povo, deixa aquele povo morrer. Então, esse é um fator muito sério. Outra coisa que os ucranianos têm feito, valorizando a língua, o resgate da língua ucraniana. E iniciaram um processo de proibição da língua russa. Isso tem agredido o Vladimir Putin. Porque o que a Ucrânia está querendo ser de um tempo para cá? Mais europeia e menos russa. Isso incomoda e muito, sabe, a geopolítica russa, né, as relações russas. E a gente precisa entender que, economicamente, a Rússia não é o que a União Soviética foi. Mas, militarmente,
A Rússia é muito daquilo que a União Soviética foi. Ainda é uma grande potência. E a gente tem que entender que nós estamos tratando de uma temática geopolítica, que ela não estabelece só relações econômicas, ela estabelece também relações bélicas. E é preciso deixar claro que por trás de tudo isso existe também o dedo da OTAN, que cutuca essa relação, esse dedo da OTAN, obviamente instigado pela nação americana, pelos Estados Unidos, né? Então os Estados Unidos têm instigado, tanto que não tem nenhuma garantia de que a Ucrânia vai entrar rapidamente na União Europeia. Não. A União Europeia disse, não vamos adiantar o processo de ingresso da Ucrânia em nada. Existe todo um processo, ela tem que cumprir todos os requisitos, não é porque ela está em guerra que ela vai entrar na União Europeia. Não, de forma nenhuma. Mas na OTAN é outra história. Na OTAN os americanos querem colocar. E ingressar a Ucrânia na OTAN estabelece o acordo, fica estabelecido que a Ucrânia passa a fazer parte do acordo da OTAN. E o que diz o princípio do acordo da OTAN? Mexeu com um, mexeu com todos. Se a Ucrânia estivesse na OTAN, a invasão russa sobre a Ucrânia daria liberdade, legalidade imediata para que os países da OTAN estivessem lá dentro dessa guerra. Imediata, sem necessidade de um chamamento ucraniano. Imediata. Entende? A coisa é muito séria. E daí, uma terceira guerra mundial é um cenário que pode vir a acontecer? Olha, uma coisa é muito interessante, a discussão da terceira guerra mundial. Obviamente que não há ninguém no mundo que queira uma terceira guerra mundial. Não há ninguém no mundo que queira isso. Ninguém. Agora, falo eu, né, a partir do meu olhar sertanejo, norte-mineiro. O Putin, ele já deixou claro que o que tiver que ser, será. O Putin já deixou claro que ele tem disposição para fazer o que tiver que ser feito. O Putin deixou claro. Coragem, disposição, vontade. Bom, mas obviamente não é o que os Estados Unidos querem. Não é o que a Europa quer. E muito menos o que a China quer. E o Brasil? Muito menos. Nenhum de nós. Ninguém quer isso. Ninguém. Só que o Putin deixou claro que o jogo que ele joga é um jogo duro. O Putin deixou claro que eles já cederam demais. Que há muito tempo eles estão cedendo. E estão perdendo influência geopolítica. Com o ingresso, né, desses países que eu disse para você, não só na União Europeia, que incomoda o Putin, a entrada na União Europeia, mas principalmente na OTAN, que incomoda. Então, o Putin deixou muito, muito claro isso quando ele anexou a Crimeia. O processo não parou, então ele dá esse passo e invade e anexa território ucraniano. E é fato, eles não vão devolver. Isso é fato. Não vão devolver. Sabe? Ele está muito claro, está muito disposto a isso. A coisa é tão séria que o Putin ele se dispõe a conversar, a dialogar, para um cessar-fogo. Mas enquanto o diálogo não ocorre, ele não retira suas tropas, ele não retroage as suas tropas e as ações continuam. Tá? Olha Mariupol, o que virou aquela cidade. Está em frangalhos. Kiev está toda sitiada. Eles vão entrar em Kiev e não entraram ainda porque está se dando um tempo para que a coisa converse, porque também ninguém quer uma terra arrasada. Isso não é bom nem para os russos assumir uma terra arrasada, isso também não é bom para os ucranianos. E uma outra coisa, as sanções internacionais estão recaindo sobre a Rússia e a Rússia não parou um minuto sequer. Ela não retroagiu um minuto sequer, ela não reduziu o seu ritmo. Ela continua firme e forte. Entende? Ela disse, eu estou preparado para o que deve é. E outra coisa mais importante ainda, a China está ombreada à Rússia. Por quê? Porque os chineses também têm questões pendentes com os americanos, referente ao Mar da China. A China está construindo a nova Rota da Seda. São saídas estratégicas comerciais que a China está construindo em várias partes do mundo. Isso vai dinamizar ainda mais o comércio chinês, o transporte chinês. Isso está incomodando os Estados Unidos. E uma questão muito séria referente ao Mar da China,
que é a região de disputa com os Estados Unidos. Então, a China está ombreada à Rússia, entende? Então, a Rússia tem do seu lado uma força muito grande. Se os Estados Unidos estão pareados com a União Europeia, a China está ombreada à Rússia. Então, e aí a gente tem que levar em consideração que os Estados Unidos têm um governo democrático, a Europa é formada por governos democráticos, a Rússia e a China não. A Rússia e a China são quase autocracias, né? A China é o Politburo que manda. A opinião popular, pouco diz respeito àquele governo. A Rússia também. Então são governos que eles têm mais facilidade de ação. O peso das urnas não importa tanto para eles. E são países extremamente poderosos. Mas é uma temática muito forte. Mas eu acredito que uma terceira guerra mundial, acho que a gente está meio longe disso. Por quê? Porque seria uma terceira guerra da ignorância, seria a terceira guerra do suicídio, entende? Seria a terceira guerra de uma capacidade de destruição humana sem precedente. Se a Segunda Guerra Mundial matou 80 milhões de pessoas e nós só vimos as bombas no finalzinho delas, Hiroshima e Nagasaki, que juntas mataram 250 mil pessoas, juntas, tá? E eram bombas de primeira geração. As bombas que nós temos hoje, como a Tsar, que os russos explodiram na década de 60, no início da década de 50, Tsar. Eles explodiram metade da Tsar. Eles não explodiram a totalidade dessa bomba, só para você ter ideia. Ela tinha uma capacidade de detonação, um poder 1000 vezes maior que a bomba de Hiroshima e Nagasaki. Então a gente não está falando, a gente está falando da bomba de hidrogênio, a gente tem a bomba de ficção e a bomba de fusão nuclear, então a gente está falando de uma outra categoria de arsenal nuclear. A Rússia agora fez um teste, fez um ataque com um míssil supersônico ou ultrassônico. Esses mísseis ultrassônicos, eles são usados também para mostrar a capacidade que você tem de botar uma ogiva nuclear e a velocidade para atingir um alvo sem te dar condição de reação. Então, sabe, eu acho que uma terceira guerra mundial, uma terceira guerra não, seria nuclear, eu acho que não acredito muito nisso não. Eu acredito que é mais ou menos um pouco disso aí. Acho que falei demais. É sempre um prazer te ouvir, professor. Agora, para finalizar, a Rússia é vilã e a Ucrânia é mocinha nessa história? É correto afirmar isso? Não, não é. O que a gente tem que olhar é que não podemos colocar sobre a mesa Rússia e Ucrânia. A gente tem que olhar para a Rússia, a gente tem que olhar para a Ucrânia, a gente tem que olhar para a OTAN, a gente tem que estar olhando para a União Europeia, a gente tem que estar olhando para uma série de fatores. Você está entendendo? O que a Rússia busca é o seu espaço vital. É dizer o seguinte, se esses caras colocam armamento aqui, eles estão na minha fronteira, eu fico muito fragilizado. É o caso de Cuba. Por que Cuba até hoje sofre um embargo americano? Porque no passado foi permitido, durante o governo Fidel Castro, logo após a Revolução Cubana, instalar mísseis soviéticos em Cuba. Os americanos fizeram um cerco à ilha e falaram que ia invadir. E por pouco não explodiu uma guerra nuclear. Porque os americanos disseram, não podemos permitir que vocês criem uma base de mísseis nucleares aqui. Porque uma base de mísseis nucleares aqui, vocês vão nos acertar em qualquer parte dos Estados Unidos. Somente o Alasca, naquela época, não seria acertado. Os americanos falam, aqui vocês ferem o nosso espaço vital. Aqui vocês criam uma condição que não nos deixam defensáveis. A mesma coisa ocorre com a Rússia hoje. A Ucrânia dentro da OTAN deixa a Rússia numa condição de estar totalmente vulnerável. Então tem essa questão do espaço vital. Você está entendendo? Então, é muito mais do que ser bom e ser ruim, ser bandido e ser mocinho. Existem outras coisas por trás disso, que é a questão da soberania, né? E isso é muito sério. A Ucrânia reivindica, sim, a sua porção mais europeia, moderna. A Ucrânia quer ser uma nação mais moderna, mais europeia, e tá mais próxima da União Europeia, e está ali próxima... Foi convidada para fazer parte da OTAN. E para a Ucrânia isso seria uma libertação das garras russas. Está próxima à OTAN. Estou me libertando das garras. Mas para os russos isso significa uma ameaça. Então é muito sério. O que o Vladimir Putin diz é isso. Olha, esse passo em direção à OTAN para nós é inaceitável.
O Zelensky já falou, nós já entendemos que nós jamais poderemos fazer parte da OTAN. Opa, entendeu isso, mas não basta. Para o ataque acabar, não basta. Agora, é preciso que vocês reconheçam a independência dos territórios, né, que foram anexados pelos russos, que dizem que serão territórios autônomos, tá? Então é preciso mais para que os russos retirem suas tropas de lá. Então é basicamente isso, né? Não dá para a gente dizer esse é bom, esse é ruim. Não, tem outras coisas por trás, tem outros interesses por trás. Né? Agora, professor, eu disse que seria a última pergunta, mas faça quantas você quiser. Me veio algo na cabeça aqui que é um questionamento que muitos fazem. Atualmente a gente tem várias guerras pelo mundo, inclusive algumas denominadas até guerras esquecidas, como na Somália, Sudão do Sul, Iêmen. O que faz com que Moçambique, o norte de Moçambique, a região de Cabo Delgado, Nigéria, Boko Haram. Por quê? O que faz o mundo dar mais atenção a uma guerra na Europa do que essas outras guerras? Vamos pensar um pouquinho? A guerra na Nigéria, o Boko Haram, um grupo extremista ligado ao ISIS, né? O ISIS não morreu, ligado ao ISIS. Extremista muçulmano, que tem cometido atos absurdos, principalmente sequestro de crianças, de jovens católicas, estupros, comércio de meninas, são negros. Cabo Delgado, norte de Moçambique, o grupo que tem ocupado e feito verdadeiras carnificinas e ocupando aquela região e tomando aquela região rica, sob o ponto de vista de recursos, né, minerais. Então há também um grupo muçulmano que está dominando aquela região ligado ao ISIS, ao Estado Islâmico. São grupos, são células que recebem apoio. E o mundo está de olho fechado, porque a região de povo negro, africano, pobre, a própria questão do Sudão, que entra em voga a questão da religião, né? A questão do Sudão do Sul, que se separa do Sudão, enfim, que é uma guerra que já está aí há tanto tempo, também entra em relação à questão de ser África, ser região pobre. Agora, quando você pega a região da Crimeia, do Cáucaso, um povo branco, um povo europeu, é o olhar do europeu para o europeu, ali eles se reconhecem. A questão do pertencimento. Eu europeu, você europeu, nós somos iguais. Entende? Agora, você africano, você asiático, né? Você que vem fugindo aí dos conflitos. Latino também. Não, vocês são diferentes. Sabe, você assistiu o Bacurau. Assistiu? Sim. Não sei se você foi com a turma, se você, quando a gente foi assistir, não, você formou antes. Nós fomos assistir Bacurau, né? Uma das últimas turmas de jornalismo que eu tive o prazer de lecionar. E quando aqueles dois motoqueiros matam, aí eles falam, mas eles são brancos como nós. E o que os gringos falam? Vocês brancos? Como assim? Vocês não são como nós. Entende? Não, cara. A Ucrânia é branca, é europeia, eles se reconhecem, eles são solidários. O resto não. Então tem essa questão dessa empatia, desse reconhecimento, desse pertencimento. Entende? O problema da África é da África, não nos interessa. O problema da América Latina, não nos interessa. O problema migratório para os Estados Unidos, gente morrendo nesse processo migratório, não nos interessa. Até problema na Ásia. A gente está vendo lá o problema do Afeganistão, os refugiados, até a própria questão da guerra da Síria. Não, isso para nós faz muito pouco sentido. Vocês são árabes. Se são árabes, isso não nos interessa. Agora, o problema da Europa, isso é o nosso problema. Tem espanhol, taxista espanhol saindo de um canto da Europa, do oeste da Europa para ir ao leste da Europa, taxista, para pegar a gente, para levar para lá. Agora, um fluxo migratório
o pessoal saindo da Síria para ir para a Europa, isso foi um transtorno. Ninguém estava querendo sírio, ninguém estava querendo árabe lá. Não queremos árabe, não. A própria Itália estava abordando navios, barcaças que estavam vindo, atravessando o mar Mediterrâneo, para voltar com essas bagaças para o continente africano, que não estava querendo aceitar, né, aquela migração de negros passando pela Itália. Estava voltando com isso. Agora, quando é europeu, aí é outra história. Né? Aí a gente te recebe, que somos irmãos, somos iguais. É isso. Bom, Prônio, é sempre um prazer, eu não vou me cansar de repetir isso nunca, é sempre um prazer conversar com você, e que bom que você veio aqui dar essa contribuição pra gente, para que a gente possa entender esse cenário atual e refletir também, não é? Obrigado. Um prazer conversar com você e quem sabe você vem aqui pra gente falar sobre vários outros assuntos, vai ser um prazer. Sempre. Estou vacinado, a gente pode se tocar. Pode ser. Sempre um prazer, João. Prazer é meu, prazer é nosso. Tá aqui nesse canal tão representativo, tão importante para a gente aqui do Norte de Minas. Na verdade, vai para além, né? Para todo pessoas do mundo inteiro. Então, tá aqui para mim é uma honra também estar contigo, uma honra maior. Eu agradeço a vocês e estou sempre à disposição. Obrigado. Obrigado a todos vocês que acompanharam esse papo aqui e até a próxima.